Vamos dar uma passadinha lá no Flamengo, porque o Flamengo também faz o jogo decisivo hoje contra o Atlético. O Atlético, numa ressaca ruim, né? Estaria de ressaca de qualquer maneira, né? Mas a ressaca não é a que o torcedor atleticano esperava. O torcedor atleticano contava com o título aí da Sul-Americana, era favorito, tinha mais time, tinha todas as condições de vencer o Lanús em campo neutro. Pelo amor de Deus, em campo neutro. E não conseguiu vencer o Lanús, o jogo foi 0-0, perdeu o título, deixou escapar o título da Sul-Americana nos pênaltis. E o Flamengo acho que vai querer aproveitar essa brecha que o Palmeiras aí deixou os 11 titulares, né? Digo assim, preciso ver certinho todos os nomes, mas deixou grande parte dos titulares fora desse jogo. O Flamengo acho que não vai fazer a mesma coisa. A gente tem a lista aí dos desfalques do Flamengo e dos relacionados para ver como vai ser esse time que vai enfrentar o Galo hoje. Flamengo que, se vencer o jogo, pode ser campeão 100% matematicamente com uma derrota do Palmeiras no Sul, ou pode ser campeão em 99,9 se o Palmeiras empatar o jogo e o Flamengo vencer, porque daí no critério do saldo de gols realmente fica praticamente impossível do Palmeiras tirar aí uma diferença de aproximadamente 20 gols. Eu não tenho agora aqui o número exato, mas a gente já vê durante o programa já. Aqui, isso aí, os relacionados aí do Flamengo, né? Alexandre, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Royal, Eric, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Plata, Rossi, Lino, Saul e Wallace. Quem ficou de fora? Tem aí na nossa lista também quem vai ser poupado para esse jogo aí de hoje contra o Galo. Tem no corpo da notícia aí os jogadores que ficaram de fora que vão ficar de fora da partida de hoje. Alan não é desfalque, né, Alfina? O Ortiz e o Pedro, né? O Ortiz, ele tá se recuperando. Dizem que ele, na verdade, foi jogar meio que no sacrifício contra o Racing, né? Ele tinha se lesionado contra o Palmeiras, voltou, jogou meio no sacrifício contra o Racing e tá tentando se recuperar para jogar a final da Libertadores. O Pedro, que tá lesionado, e tem o Alan e o Vinha vira e mexe não é relacionado pelo Felipe Luiz, né? Impressionante como ele não tem espaço nesse time do Flamengo. E aí, assim, por exemplo, né, vamos pensar aqui na final da Libertadores, o Gonzalo Plata, ele tá suspenso, porque tomou cartão vermelho, provavelmente vai jogar hoje. Acho que o Flamengo deve ir com um time praticamente completo mesmo para tentar já garantir esse campeonato e chegar com moral também, né, com a moral elevada, com confiança para a final da Libertadores no dia 29. Sormani, o que você acha da estratégia do Felipe Luiz? O que é mais correto? Ele mesclar hoje, colocar o que tem de melhor, tentar resolver o jogo no primeiro tempo? O que você faria no lugar do Felipe Luiz aí, numa semana tão decisiva quanto essa? Eu jogaria a camisa para cima. Quem pegar entra em campo. Porque o elenco do Flamengo é fabuloso. Não tem conversa. Ali qualquer um que entrar em campo tem condição de resolver. A exceção para mim é o Alan, que eu acho ele bem fraco, o volante. Veio do Atlético Mineiro. Eu acho ele bem fraco. Mas os demais jogadores são todos praticamente no mesmo nível. Claro, não tem um outro Arrascaeta, nem um outro Pedro. Mas os outros jogadores são excelentes. Excelentes. Aí é questão de ver. Você fazer tal do exame lá, secar, essas coisas, para saber quem é que está em melhor condição para jogar e não ter desgaste nenhum, porque tem um jogo contra o Palmeiras no final de semana, né, que é o jogo que vale o ineditismo de 4 Libertadores conquistadas por um time do Brasil. Mas hoje eu faria assim, sem problema nenhum. Eu não ficaria preocupado se fosse torcedor do Flamengo, saber quem é que vai jogar. Qualquer um que entrar, meu companheiro, qualquer um que entrar vai desempenhar, porque o time é muito bom. Você acha que faz alguma diferença para o jogo da Libertadores alguns jogadores do Flamengo terem uma minutagem hoje? Você acha que isso pode influenciar na partida de sábado? Olha, Alfina, isso aí quem vai ter que dizer é o Departamento de Saúde, né?
Por isso que eu falei, tem que fazer esses exames aí, ver exatamente quem é que tá bem, quem é que não tá. E quem não tá bem, você não põe para jogar, até porque o Flamengo tem uma vantagem de 4 pontos em relação ao Flamengo. 4. 4. Palmeiras. Então ele pode perfeitamente jogar no jogo desse para empatar, ué. E mesmo que perca, ele continua com um ponto na frente. Então dá para o Felipe Luiz administrar isso aí numa boa. Não tem dor de cabeça para ele, não. Gui Azevedo, como é que tá aí? Estão me ouvindo agora? Agora foi. Agora. Você tirou do eu acho mundo, que voltou a funcionar. É assim que funciona. Não, o que o Ricardo me explicou é que não estava modulando o meu microfone. Eu não sei nem o que é isso, mas enfim, era isso. Esse era o problema. Pô, acho que passou o assunto Santos, né? Eu quero saber o que você espera desse Galo para enfrentar o Flamengo. Cara, eu espero um Galo que tá com problemas, né? Não sei se vocês viram nos últimos dias o Lianco, né? Brigou com a torcida, quis dar discursinho, fez vídeo, apagou o Instagram, foi muito criticado pela torcida do Atlético Mineiro. E eu acho que o Galo chega pressionado para tentar buscar alguma vaga num possível G8 e com a possibilidade de tentar tirar um título do Flamengo, né? Porque vocês se lembram que o primeiro título comemorado na Arena MRV foi do Flamengo, né? Que foi a Copa do Brasil do ano passado. Sim. E eles têm uma rivalidade histórica. Então o Flamengo pode comemorar mais um título na Arena MRV. Seria muito ruim para o torcedor atleticano e geraria muita piada. Assim, o flamenguista ia gostar demais. Então acho que o Atlético tem que entrar primeiro pensando em si e segundo em tirar a água do chope, né? Colocar a água do chope do flamenguista que certamente está esperando um tropeço do Palmeiras contra o Grêmio. Ô Gui, agora tem um grande dilema, né? Tem um grande dilema para o atleticano, porque com certeza o atleticano não quer ver mais uma vez o flamenguista comemorar um título na sua casa, né? Mas é óbvio que o Atlético vai tentar vencer o jogo, até porque precisa vencer, né? Mas pode reviver o rival Cruzeiro, né? Na briga pelo título, caso o Atlético ganhe, o Cruzeiro vença de novo. Então Será? É interessante a gente observar. Eu realmente acredito que o Flamengo não é matematicamente campeão ainda, mas eu não acredito que o Flamengo vai deixar escapar esse título. Pelo time que tem, pela maturidade que tem esse elenco do Flamengo. Mas, né, vai saber. Você jogou toalha também? Não é questão de jogar toalha, o Alfinete, a questão é de ser realista e entender contra quem o Palmeiras está disputando esse título. O Palmeiras tinha o título na mão. Tinha o título na mão. E aí nas últimas rodadas, é o que eu falei, você ter 2 jogos dentro de casa contra um Vitória que tá brigando contra o rebaixamento e contra o Fluminense desfalcado, que tá no meio da tabela, não dá para você desperdiçar ponto. Agora, pelas rodadas que faltam, eu acho muito difícil o Flamengo, e aí falando pelo Flamengo mesmo, eu acho muito difícil o Flamengo deixar esse título escapar. Então, como o Palmeiras não depende mais só dele, tá 4 pontos, ou seja, são 2 rodadas, né, para tirar a diferença, acho muito difícil o Palmeiras conseguir. A questão do Fluminense eu não concordo com você, né? O Fluminense não tá tão no meio da tabela assim, né? O Fluminense tá mais lá em cima. Não, o Fluminense eu concordo. Mas para quem Flamengo, tá brigando... Mas tá bem, venceu o próprio quem tá Flamengo, brigando que tá o título, brigando... tudo bem. Mas aí é clássico, né? Clássico é outra coisa. Então, a gente vê, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians e um Corinthians e Flamengo, são jogos diferentes. Agora, dentro de casa, você tem um jogo como esse, você precisa vencer. Não importa. Eu acho que na minha análise com relação aos pontos perdidos pelo Palmeiras, o Palmeiras ele perde mesmo o campeonato no empate contra o Vitória, dentro de casa. Derrota pro Mirassol, hein? Derrota pro Mirassol. Vamos remontar os pontos do Palmeiras então, aqui. Só que vamos pensar. Se ele vence o Vitória, tudo bem. Peraí, se ele vence o Vitória em casa, que era obrigação vencer, que é jogo que não tem desculpa. Se colocasse o time da Copinha, talvez desse para ganhar. Então, ele já perdeu 2 pontos aí. Ele poderia muito bem ter arrancado o empate contra o Mirassol fora de casa e poderia muito bem ter conseguido um empate contra o Santos na Vila. Então você já colocaria aí mais 4 pontos do Palmeiras, e é a diferença hoje que tem pro Flamengo. O jogo do Fluminense... Os 4 jogos...
Não, eu acho que não. Dos 4 jogos, pra mim, o do Santos é o menos pior, porque é um clássico fora de casa. O Palmeiras tinha 11 desfalques. Então, pra mim, tudo bem. Diante da circunstância de que ficou 0-0 até o fim do jogo, o Palmeiras acaba tomando um gol no fim do jogo, foi dolorido. Mas, olhando a tabela, olhando as circunstâncias, pra mim a derrota contra o Santos é a menos pior. Porque você pega, beleza, o Mirassol, vamos comparar então o jogo do Mirassol com o jogo do Fluminense. O Mirassol tá invicto em casa, que a gente, né, olha pro Mirassol e fala, pô, mas é o Mirassol. Mas o Mirassol não perdeu nenhum jogo em casa. E o Palmeiras em casa... Mirassol é o Flamengo, hein? Então, o Palmeiras em casa precisa pontuar se quer ganhar título. Então, assim, pra mim, esses 2 últimos jogos foram os piores. Contra o Vitória, o pior, que aí pra mim realmente o Palmeiras deixa escapar o título. E contra o Fluminense depois, pô, tudo bem, o Fluminense tá numa crescente, mas é em casa o jogo. Tem que ganhar e ponto. Tem que ganhar. Pra quem quer ser campeão, tem que ganhar o jogo dentro de casa, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. Entendeu? Mas aí é difícil, todo mundo quer ganhar todos os jogos, né? Não, mas Alfinete, não tem. Não, mas a Isa tem razão. Esse jogo contra o Vitória é imperdoável. Não. Contra o Vitória eu concordo. Contra o Fluminense eu acho que esse empate aí... Contra o Fluminense eu acho que o Fluminense vem bem no